Ok, vamos lá. Filemão. Onésimo, que eu vou ler o comentário, tá? E ex-escravo do líder Filemão. Roubou o seu senhor e fugiu. Esse servo conheceu Paulo em Roma e, por meio desse apóstolo, teve um encontro com Jesus. Quem roubava de seu senhor era marcado ou sentenciado à morte. Assim, Paulo, na prisão, escreveu para o seu amigo Filemão, que também se converteu por intermédio dele, e fez um pedido simples, que Filemão perdoasse aquele escravo, aceitasse-o de volta, recebesse-o não apenas como um servo arrependido, mas também como um irmão, um amado em Cristo. Filemão vai lidar com dimensões ignoradas. A gente escuta pouco falar sobre isso, né? Sobre arrependimento, se arrepender, sobre perdão, sobre restituição, sobre reconciliação. Então é um livro que vai falar de coisas que pouco se ouve, pouco se prega e é tão importante, tão primordial no evangelho. Vamos passear e já começar com um questionamento que eu coloquei aqui. No verso 2, lembrando que Filemão não tem capítulo, então no versículo 2 de Filemão, Filemão 2, né? A gente fala assim, Filemão 2. Tá assim, a nossa irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. A igreja que está em tua casa. Aí eu me fiz uma pergunta aqui. Existe uma igreja na tua casa? Existe uma igreja na minha casa? Ele estava confiando um pedido a alguém que os membros da casa eram uma igreja. Ele não disse a igreja que está na tua rua, a igreja que você professa a sua fé, que você segue a Cristo, que você faz a obra missionária. Não, a igreja que está na tua casa, Filemão. Então havia em Filemão, na casa de Filemão, uma igreja. Então aqui a gente já começa, eu coloquei aqui. Toda a casa tem um servo mau. Onésimo, ele enganou, né, Filemão, ele fugiu, mas as orações e a pregação de Paulo alcançou, e o coração dele foi tocado, e ele se voltou não somente para ser um servo fiel, mas para ser um irmão amado. E como é que tá a nossa relação com os da nossa casa? Talvez a tua casa, a minha casa não seja uma igreja, talvez não tenha algum integrante ainda da tua casa que não professa a mesma fé que você e nem a mim, né? A gente não pode, como Josué, dizer, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas mesmo assim o nosso papel é o mesmo de Paulo, que é plantar a semente, que é evangelizar. Ou se estamos do outro lado, se somos aquele lesionado, não. Fulano saiu daqui blasfemando, murmurando, falando da minha fé, não quer saber, saiu errante como aquele filho pródigo. O nosso papel, se a gente for Filemão, é receber. Quando este varabanda subcantarás voltar, como aquele pai recebeu aquele filho pródigo, a gente recebê-lo de braços abertos, com todo carinho, com toda atenção, preparar a melhor mesa, o anel de selar a banda subcantarás, a melhor vestimenta, porque outrora estava morto e reviveu, disse aquele pai. Então o nosso papel não é como o irmão Alabandara subcanta, o irmão do filho pródigo, a Bíblia diz, né, que ele teve um ciúminho básico, né, porque toda a atenção do pai se voltou agora para o irmão, e ele estava o tempo todo com o pai, né, então nós não temos que ter inveja como aquele filho pródigo, a gente não tem que agir conforme a punição, mas era o que Paulo pedia a Filemão, recebe com afeição, como é o teu nome, recebe com amor, recebe com carinho, ele foi transformado. Então, às vezes, isso acontece também ao contrário, quando eu e você somos salvos, libertos, e tem gente que faz questão de lançar no nosso rosto, jogar na nossa cara os nossos velhos pecados, as velhas práticas, como se a gente não tivesse sido perdoado, né? E, na verdade, essa carta nos dá essa lição, que nós devemos ser recebidos em amor. Ei, Jesus me mudou, Jesus transformou sua vida também. Então, como diz a palavra, se estamos em Cristo, nenhuma condenação há para nós. Então, por que a gente insiste também em condenar o outro? Se Jesus absolveu os nossos pecados, perdoou os nossos pecados, por que aqueles que muitas das vezes voltam a dizer, eu mudei, eu sou uma nova criatura, eu me transformei, a gente não dá crédito para aquela pessoa, não dá uma confiança, não dá uma segunda chance, não perdoa aquela pessoa, né? Não crê que o arrependimento foi genuíno, foi verdadeiro daquela pessoa. Então a gente já começa aqui a aprender
com Filemão. Tinha uma igreja na casa de Filemão. Será que tem uma igreja na sua casa? Porque a gente dizer que é crente só na hora de clamar, de receber as bênçãos na banda Sub e Cantarás de Deus é muito fácil. A gente tem que dizer que a gente é crente quando tem alguma coisa errada. Quando algum membro da nossa casa talvez não rouba a banda Sub e Cantarás um bem material, até porque a gente, na maioria das vezes, a gente não tem um bem material para ninguém roubar, mas rouba a fé em Cristo. Alguém tenta nos inquietar, tirar a nossa paz, o nosso sossego, né? Nos deixa nervosos por uma palavra que sai da nossa boca, que às vezes que sai da boca, que fere, que ofende a gente, né? Então a gente também tem que ser uma igreja na hora de receber essas pessoas, na hora do trato, do tratamento, do cuidado com essas pessoas, porque eu gosto sempre de observar Jesus e falar como é que Jesus agiria nessa situação. Como Jesus vai se comportar com relação a essa pessoa? Como é que Jesus ele agiu quando todo mundo condenou Madalena? Rebanda subcantarás, adúltera, né? Há quem diga que foi Maria Madalena. Como que ele reagiu? Ele não foi igual a todo mundo, ele olhou o interior daquela mulher. Se ele olhasse o estereótipo, era adúltera, era pecadora, talvez saiu com muitos homens casados ali, mas ele não olhou para aquele pecado da adúltera. Ele olhou com compaixão, olhou dentro do coração dela, viu que ainda havia uma oportunidade dela ser transformada e perdoou-lhe os pecados.